Olá, hoje nós vamos falar sobre amamentação em tandem. Então, o que seria essa amamentação em tandem? A amamentação em tandem pode ser em duas situações. Ou a mulher ela está grávida, porém ela já tem um filho que ela está amamentando e durante a gravidez ela continua amamentando aquele outro filho e está grávida do próximo que virá. Então essa que se chama lactogestação. Uma outra situação da amamentação tandem é a mãe que já tem um filho com 1 ano ou 2 anos que está mamando e ela teve um parto e ela está com o bebê recém-nascido e ela resolve continuar amamentando os dois, né? Então, essa situação é polêmica, existem vários mitos e nós vamos aqui falar sobre esses mitos da amamentação em tandem e também algumas dicas importantes para a mãe que faz essa opção de continuar amamentando o outro filho quando está com o bebezinho recém-nascido. Nós vamos falar hoje sobre alguns mitos e verdades em relação à amamentação em tandem. Primeiro, em relação à produção de leite. Então, as pessoas acham, mas a produção do leite vai diminuir. Esse, na realidade, é um mito, não é que diminui a produção. Quando a mulher está gestante, está grávida, a questão dos hormônios, a progesterona e tal, faz que às vezes diminui um pouco essa produção do leite. Porém, quando o nenê nasce, volta uma produção normal, tanto para o recém-nascido como para outro bebê que é amamentado. Então, o corpo da mãe ele se adapta a essa demanda dos dois bebês. Um outro mito é que se diz que se a mãe está amamentando o filho de 1 ano e também está amamentando o recém-nascido, esse recém-nascido vai ser prejudicado porque a mãe não vai produzir o colostro. Isso é um mito. Na realidade, a mãe, quando o bebê nasce, ela começa a produzir colostro. Então, o colostro vai ter logo que o bebê nasce. Então, o outro bebê está mamando também nessa mãe, vai estar recebendo um colostro, né? Então, esse colostro que é fundamental para o recém-nascido, às vezes o outro bebê pode não gostar muito do sabor que altera, mas essa mãe, ela vai continuar produzindo colostro. O colostro, ele tem um efeito laxativo. Esse efeito laxativo, ele é muito bom para o recém-nascido, porque daí o recém-nascido evacua mais vezes, elimina mecônio, e isso ajuda a prevenir também a questão da própria icterícia, né? E às vezes esse efeito laxativo pode também ocorrer no outro bebê e o bebê apresentar alguns episódios de diarreia. Uma outra coisa que fala assim, mas o gosto do leite muda. Isso é verdade, realmente o gosto do leite muda, o teor dele é modificado, e esse gosto modificado às vezes leva também o bebê maior a começar a rejeitar e não querer. Às vezes esse bebê também se adapta com essa mudança de gosto do leite e acaba continuando a amamentação. Uma outra dúvida é se o recém-nascido deve mamar primeiro, né? Realmente o recém-nascido deve mamar primeiro para ele poder absorver mais e receber mais o colostro da mãe. Mas depois que passa essa fase do colostro, já na 2ª semana, daí depende quem vai mamar primeiro, né? Mas a tendência é, na 1ª semana, a mãe priorizar sempre o recém-nascido. Há evidências científicas também que 26% das crianças que estão amamentando, mesmo tendo um outro bebê na sua casa, que eles acabam, às vezes, não tendo mais interesse em mamar pela sua diferença de sabor, de gosto do leite. Então, nós vamos dar algumas dicas. Primeiro, a posição e dinâmica, né? Então, a gente sabe que a mãe vai priorizar mais o recém-nascido e o recém-nascido vai ter uma preocupação, a mãe, com a pega, com a posição. E já o outro bebê, que é bem maior, ele já mama em pé, mama em várias diferentes posições. Então, a mãe vai ter que se adaptar a essas situações. Segundo, a higiene da mama. Não é necessário a mãe fazer uma higiene rigorosa da mama
porque o outro bebê mamou. Mas como aquele bebê maior já se alimenta de vários alimentos, né? Então a mãe deve observar, às vezes fazer uma pequena higiene na mama quando o outro bebê mamou, para evitar que o recém-nascido, que está só recebendo leite humano, possa desenvolver uma candidíase. Uma outra coisa também importante é que essa produção de leite dessa mãe vai ser mais intensa, porque está tendo o estímulo de 2 crianças, né? Então a mãe vai ter que vivenciar com essa situação. E muitas vezes os filhos mais velhos, às vezes que já tinham até parado, já tinha fase de desmame, desejam voltar a mamar. Então é bom que a mãe vai se adaptando a essa situação de amamentar esse outro filho, mas conversando com ele, que a prioridade é o recém-nascido. Que às vezes essa necessidade desse bebê que não mamava, de querer mamar, é uma vez um pouco sobre carência afetiva, então é importante que a família dê mais atenção a essa outra criança, para que ele se adapte e aceite melhor o outro bebê que está mamando. Existem também algumas situações de mãe extremamente carente, com bastante dificuldade para adquirir os alimentos, né? Então, para essa mãe, manter a alimentação em tandem é importante, porque ela não vai prejudicar tanto a saúde do outro filho quando ela tem dificuldade de adquirir alimentos, né? Nós temos situações que é uma necessidade da família do outro bebê, porque é um momento que esse bebê vai receber um pouco de alimentos proteicos através do leite humano. A mãe só pode fazer essa alimentação em tandem durante a gravidez se ela não apresenta nenhum risco para parto prematuro. Se ela tiver uma recomendação do obstetra que ela tem algum problema que possa desenvolver um parto prematuro, ela tenha risco para parto prematuro, ela deve tentar daí fazer o desmame do outro bebê, porque durante a amamentação vai liberar mais ocitocina e pode aumentar contrações e facilitar um parto prematuro. Então, nessas situações mais raras, não se recomenda que se mantenha uma alimentação em tandem.